E aí, já agradeceu por você ter o SUS hoje? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer um react do Leon e da Nilce. E eles vão contar o que o Brasil tem que os Estados Unidos não têm. Que é o SUS, né? Ou seja, vamos falar de SUS e de como a saúde nos Estados Unidos é uma porcaria e que eles agem como se eles tivessem SUS, porém eles não têm, né? E tem outros vídeos, inclusive, nesse canal, falando da diferença entre o SUS e o sistema de saúde nos Estados Unidos e o como o SUS é importante e é bom. E eu vou deixar os cards aqui para vocês verem se vocês ainda não viram. Mas vamos reagir. Porém, antes disso, queria pedir para você deixar aquele like, obviamente, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você gosta do meu conteúdo, quiser e puder contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, no link da descrição tem o Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Bora lá? É o seguinte, hoje eu fui surpreendido por uma matéria do Washington Post falando bem do SUS. Não consegui ler a matéria porque eu não sou inscrito, mas enfim. Aí, né, Leon, a gente tem que utilizar outros métodos. Eu procurei outro lugar para poder ver. Olha isso que impressionante. Recebi uma ambulância, quer dizer que ele subiu numa ambulância. A ambulância foi buscar ele, fiz uma tomografia computadorizada e fui atendido no pronto-socorro no Brasil. Eu já sei do que eles vão falar. Teve um jornalista estadunidense que sofreu um acidente aqui no Brasil. E aí ele fez um vídeo falando de como ele foi atendido muito bem, ganhou remédio, teve todo o tratamento e não teve que pagar nenhum centavo. Olha que doideira, né? Que é saúde pública para a população. Minha conta, $0. $0. Isso daqui é do Terence McCoy, que é um enviado, né, correspondente do Washington Post para o Brasil. Ele conta aqui da primeira emergência médica que ele teve no Brasil, aparentemente, que levou a um atendimento do SUS. E isso daqui, ele fala do filho dele também, que estava com febre e foi atendido. E ele conta aqui toda a história dele num atendimento pelo SUS. Foi ele mesmo. A cara dele, coitado. Aparentemente, a barra que sustentava o treco do porta-mala caiu na cabeça dele. Coitado. Ele passou no hospital 6 horas, recebeu todo o atendimento com zero Custo. Zero Eu vou custo. deixar claro, ele... Antes você segura aí seus comentários, tá? Xenófobos. O cara, ele é residente no Brasil, tá? Ele tá no Brasil há alguns anos. E ele paga imposto, tá? Eu imagino que o Leon esteja falando isso porque tem gente que vai falar: O gringo usando SUS e blá 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 blá. então, gostaria de falar para você, Leon, que não precisa pagar imposto, não precisa ser cidadão brasileiro para usar o SUS absolutamente de graça. O SUS, ele é universal exatamente porque ele atende qualquer pessoa do mundo inteiro. Então, se você estiver viajando para o Brasil, mesmo sem morar, sem pagar um imposto brasileiro e sofrer um acidente, você vai para o SUS e você não vai pagar nenhum centavo. Você não precisa pagar nenhum tipo de imposto para você ter acesso ao SUS, porque ele é universal e esse é um dos princípios básicos do SUS, é ele ser universal e poder atender a qualquer pessoa. Então, o zero custo é considerados os impostos Exatamente. que todo mundo paga no mundo todo, mas nem todo mundo tem saúde pública, mesmo pagando imposto. Como eu falei, não é considerando. Então, você não precisa pagar imposto no Brasil para ter acesso ao SUS. Só queria frisar isso. Continua. E ele fala aqui do filho dele também. O filho dele foi atendido por um pediatra e coisa do tipo. Não foi atingido por nada não, tá? Foi atendido. Mas qual que é o choque disso? De repente aí você não tá informado, porque ele é americano. Nos Estados Unidos, isso não existe. Não. E eu vou colocar aqui todo o relato dele, você vai ver, mas mesmo que você tenha um plano de saúde privado nos Estados Unidos, porque é o que tem lá, né? Você só tem plano de saúde público quando é algum tipo de ajuda do governo ou por terceira idade, né? Por questão de idade ou por questão de renda, que é o Medicaid e o Medicare, que atinge aí né? algumas pessoas. Antes do Big Beautiful Teve um corte Bill. agora na nova... não vamos entrar em questão política, teve um corte agora para esse serviço nessa lei orçamentária do Trump agora. Enfim, nos Estados Unidos não tem isso. Mesmo que você tenha um plano de saúde privado, você tem que pagar um premium para poder ser atendido. Você paga um pouco da Exato. consulta. A gente teve agora nos Estados Unidos, uma pessoa lá, não vou citar porque eu não sei se ela quer ser identificada sobre essa história, mas ela teve uma emergência médica também, uma cirurgia lá, tem plano de saúde nos... Era a Anitta que você tava, Leon? Que isso, cara?
tava escondido com a Anitta, ela teve que fazer uma cirurgia, né? Leon. Com quem que você tá andando, Leon? Estados Unidos. E a cirurgia custava 80 mil e ela teve que pagar 8. Porque tinha um copayment, que chamam copayment de 10%. Copagamento. Mesmo que você tenha um plano de saúde lá, você tem que pagar. E não tem saúde universal pública nos Estados Unidos. Era o temor que eu tinha quando eu tive meu problema. Se você não tá informado, eu tive problema de apendicite. Eu tava em Nova York com uma viagem marcada para Nova Scotia, no Canadá. Eu comecei a sentir dores à noite antes da viagem. Quando eu cheguei na Nova Scotia, cheguei no hotel, tava insuportável. O hotel era perto do hospital, eu fui andando até um hospital. Cheguei no hospital, não saí mais. Fiz os exames, fui atendido, era apendicite, fui operado e aí depois eu fui liberado e pude voltar pro hotel. Fiquei lá internado um tempo e fui liberado depois. Se eu não tivesse essa viagem marcada, eu já contei essa história para todo mundo, essa viagem marcada para Nova Scotia, para eu voltar pro Canadá, porque aqui no Canadá eu tenho plano de saúde público. Todo mundo tem. Se eu não tivesse marcado para voltar pro Canadá e eu tivesse ficado nos Estados Unidos e eu tivesse que me operar em Nova York, no privado, porque eu não tenho plano de saúde americano. Ia ter que deixar um rim lá, né? Ia lá pra ajeitar o apêndice, já arrancava um rim, vendia e deixava lá o dinheiro do rim que você vendeu pro hospital lá de Nova York, né? Porque nos Estados Unidos é tudo caríssimo em questão de saúde, né? Se você for pensar numa cirurgia, então, e ele nem tem plano nos Estados Unidos, já era. Aproveita que já tá aberto, exatamente. Para pagar do bolso uma cirurgia de apendicite, ia morrer aí no total, amigo. Eu acho que assim, pelo menos o 100. Carro de luxo. Que isso? 100 mil dólares, gente. Gente, 100 mil dólares. E aí, já agradeceu por você ter o SUS hoje? Porque aqui no Brasil, gente, se você tiver um câncer, você vai no SUS e você é tratado de graça. Um câncer. Você é diabético, tem insulina de graça no SUS. Que mais? Qual outra doença crônica que você quer que possa ter? Preciso de um transplante de órgão. SUS, de graça. Faustão trocou o coração dele. Inclusive, os transportes de órgãos são prioritariamente feitos pelo SUS no Brasil. Tudo de graça. Que doideira, gente, sério. Tabagismo, SUS. Tudo SUS, gente. SUS. Apenas SUS. Outra coisa. Engravidou, SUS também. Mas, gente, da galera tendo que hipotecar casa e coisas tipo pra pagar custo de saúde nos Estados Unidos. É um treco absurdo. Mesmo você que tenha plano, tem coisa que o plano não cobra. Eles podem negar uma cobertura de alguma coisa por qualquer motivo técnico lá. É muito difícil de você apelar. Tem um monte de coisa que acontece nos Estados Unidos porque é um país sem saúde pública universal. É uma coisa até chocante para estrangeiros quando chegam lá, quando você conta as histórias dos Estados Unidos, porque normalmente você espera que isso tenha. Toda outra nação desenvolvida tem alguma forma. Sim. Desamparado você não fica. E os Estados Unidos não tem. E em cima disso, a saúde lá é caríssima. É várias vezes mais caro que em outros locais do mundo. Mas você pode comprar o iPhone do ano. Ué, não é essa a vantagem? Mas você tem o quê? 50 mil marcas de refrigerante. Tem uma loja do MM. Gente, isso não é vantagem? Pô, que isso? Mas eu vou morrer com o Nike no pé, exatamente. Um iPhone do ano no bolso. Mas justamente por isso, né? Então, você não tem uma competição. Exato. Esse é o choque, tá? Do americano quando chega no Brasil. Ele foi atendido pelo SUS e foi bem atendido. Eu vou colocar aqui o relato dele para você ouvir. As declarações. O depoimento dele. O depoimento dele. E é bom, eu acho que tem que ver de uma perspectiva, né? A gente só fala mal das coisas da gente, a gente tem que ver da perspectiva de... A gente, vamos com calma, né? Porque eu não falo mal, não. Então... Quem aprecia, né? Porque tem todo esse negócio que é impressionante no Brasil, porque outros países têm também, tá? Mas normalmente são países desenvolvidos. O Brasil tem o SUS, que a gente vai falar mais do SUS depois, sendo um país em desenvolvimento. O Brasil, entre aspas, é um país, considerando aí nível de renda per capita do mundo, né? De outros países do mundo, é um país pobre, entre aspas. E aqui tá ele. É o Terence McCoy. Sabe, uma das maiores diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos? SUS. Eu estou aqui há 6 anos, mas nunca vivenciei uma experiência no SUS. Até 2 semanas atrás, quando eu passei uma emergência e o SUS veio me atender. Eu estava de férias em Paraty, arrumando nosso carro para voltar para o Rio de Janeiro, quando a vara que deu suporte para nosso porta-mala quebrou e a tampa caiu e bateu minha cabeça.
Olha, foi um acidente surreal. Tinha muito sangue e eu quase perdi sentido. Alguém ligou para o SAMU e o SUS veio me buscar. Eu passei 6 horas no SUS e tudo era de graça. Era tomografia, raio-x, sutura e a conta chegou R$0. Nem chegou conta, né? Só foi embora. Olha, esse tipo de tratamento não existe lá nos Estados Unidos. Mesmo para as pessoas com convênio, você vai precisar pagar uma conta por tratamento emergencial. Mas aqui no Brasil, a experiência era bem diferente. Então, quando a gente fala, é porque é real. Quando a gente fala do SUS, é porque é real. Não, aí fala, não é de graça, alguém pagou. Não, o que ele tá dizendo que é de graça é que ele não teve um custo adicional além dos impostos. Esse cara aqui, por ser cidadão americano, ele tem que declarar imposto nos Estados Unidos também, independente de onde ele morar. É uma regra que tem nos Estados Unidos. Por isso que você vê gente aí, tipo o Eduardo Saverin e tal, abrindo mão da cidadania americana. Um dos motivos é esse, porque não basta você ser residente lá. Se você tiver nacionalidade, você tem que declarar lá também, independente do lugar do mundo que você tá. Nos Estados Unidos, você paga imposto também. Paga muito imposto. E você não tem de volta. Aí você pergunta assim, como é que os Estados Unidos conseguiu gastar 1 trilhão na guerra do Iraque? Agora você sabe. Agora, por exemplo, o Trump subiu as tarifas de importação, que são o quê? São imposto. Né? O importador, a empresa vai eventualmente repassar esse valor para você. É basicamente o imposto sobre consumo. Embora o engraçado que para brasileiro é claro que é imposto, porque a gente chama de imposto de importação. Mas no inglês você tem que fazer o argumento porque a palavra é diferente, né? São tariffs, não são taxes. Eles têm 2 palavras para imposto. Enfim, eles pagam pra caramba. Só que não tem de volta. E o SUS é muito importante porque esse nível de atendimento que a gente vê no SUS é coisas que países desenvolvidos que têm muito mais dinheiro por cidadão, sabe? A grana per capita é muito maior, eles têm dificuldade de manter, tá? No Reino Unido agora eles estão passando um mal bocado para fazer o NHS funcionar, que é o sistema deles lá. Nem todos os recursos que vêm do SUS vêm dos impostos das pessoas. Existe um orçamento do governo e é separado para o SUS. Tem outros lugares do mundo que estão sofrendo com isso. Aqui no Canadá é um problema. Embora você tenha, a saúde universal, se você precisar de um exame de especialista, principalmente na província onde a gente mora, que é British Columbia, que não tem tanto, né? Não é tanto problema, Nilson comentou aqui na live isso, não é tanto problema pra galera de Toronto, né? Que tá lá em Ontário, que é o lugar mais populoso. Em Otário? Tal, que é a maior cidade. Se não for coisa de emergência, você precisar de um especialista, você pode ter que esperar mais de ano, amigo, tá? Pra ter uma consulta. Se seu braço não estiver caindo, você pode... Mas é o seguinte, tá? Tem. Mas no Brasil, eu tenho que elogiar o SUS. Não é em todo lugar que funciona. É aquele negócio Mas é isso, é porque ele é combinado. Ele precisa ter a participação do Estado, do município e do governo federal. O governo federal manda, cada um é responsável por uma parte. O governo federal são os hospitais de alta complexidade. É responsabilidade do governo federal. Então, assim, tem aquele Hospital do Cérebro no Rio, por exemplo. Isso fora a agência de vigilância sanitária e tudo mais. Mas, tipo, a rede básica de saúde ela é responsabilidade dos municípios. Tem repasse de imposto federal que vai para isso? Tem. Mas a gestão é do prefeito. Os estaduais, eles gerenciam os hospitais regionais. Os hospitais, lá em Goiás, por exemplo, era o Hugo e tudo mais. Eu não conseguiria enumerar agora todos os estados, mas é um exemplo para você entender como é que funciona. E tem as agências de vigilância sanitária, tem os serviços de vacinação, né? Os institutos de pesquisa e tudo mais, que são todos ali ligados ao SUS, recebem investimento do SUS. Então, é lógico que existem falhas. Agora, a comunidade, a sociedade precisa entender como funciona para identificar os culpados pelas falhas. Existem falhas porque é preciso que existam falhas para que os hospitais particulares possam existir. E é por isso que tem tanta parceria público-privada, coisa de agora ter plano de saúde popular no SUS, investimento dos hospitais privados exatamente para sucatear o SUS cada vez mais e o SUS ser ruim para que possa ter o hospital particular, senão, né? Tadinhos dos donos de hospital particular, não vão ter de onde arrancar o dinheiro com o sofrimento e a morte das pessoas, né, cara? E é por isso que a gente reclama tanto dessa porcaria desse teto de gastos, porque ele impede
maior direcionamento de recursos para o SUS, para a educação pública, né? Para várias coisas que são necessárias para nossa vida ser melhor. E aí, quem não usa o SUS é que se foda, aí fica falando mal do SUS. Se você tem água na sua casa potável, é o SUS. Se você vai no restaurante e você não come comida estragada, é o SUS. Se você viaja para as Europa aí para ser feliz nas suas férias, seu vira-lata de merda, é porque o SUS faz também vigilância de tudo isso, vacina e tudo mais. O SUS é muito foda. E ele só não é mais foda porque existe um projeto para sucatear ele. A Anvisa faz parte do SUS, não. Luigi Mangione nunca errou. Exatamente. E é um sistema que ele não merece ataque. Ele merece lutar por ele, para que ele melhore. Exato. E assim, eu vou te falar, porque eu já vi gente falando contra o SUS, mas lá num país como os Estados Unidos, que não tem um sistema desse, e pergunta se eles gostam do sistema deles. Gente, esses dias eu vi um vídeo da Stacey Hills, não sei se vocês sabem quem é a Stacey Hills. Stacey Hills está grávida. E aí ela postou esses dias lá no Instagram dela a bolsa da maternidade que ela recebeu absolutamente de graça no SUS, tá? Hoje eu fui visitar a maternidade, né? Aí me deram essa bolsinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês tudo que veio na bolsinha da cegonha carioca. Já vamos começar já pelo exterior. Ó, a prefeitura não tá fraca não, né? Estão atualizados, um off-white, né? A logo do SUS, ó, 3 alças, uma repartição dentro e 2 bolsos do lado. Vamos ver a parte de dentro. Ih, veio um trocador. Veio isso aqui, gente, também, ó. Toalha. Bem fofa, né? Estilo piquenique, ó. Prefeitura, vocês poderiam continuar no estilo da bolsa. Tudo bege, off-white, ia ficar lindo. Dá essa olhada aí, um feedback. Tá esse negócio aqui. Isso daqui é o quê? É pano de boca? Uma mantinha pra botar a criança. Ih, veio roupa. Uau. Um body. Veio a calça, um casaquinho, aqueles pagãozinhos, ó. Mais um body, mais uma calça pra poder colocar junto com o body. Um par de luvinhas e 2 meias. Ó, por dentro, ela é toda plástica. Tem repartição aqui, ó. Pra botar documento, essas coisas. A prefeitura não tá fraca, não. Tá ótimo isso aqui. O mínimo de você sair da maternidade e ter alguma roupinha pra usar no seu bebê. E tudo isso foi dado de graça no SUS. Gente, você consegue fazer do pré-natal ao nascimento no SUS. Sabe? Tratamentos desde os mais básicos até o de mais alta complexidade, como o câncer, você faz no SUS de graça. Quero ter um filho agora. Falar que sistema, né? Que sistema. O negócio e no Brasil a coisa é mais ampla até que em outros países. A gente estava comparando aqui com o Canadá. No Canadá, por exemplo, não tem amplamente, né? Acho só para pessoas carentes, assistência odontológica no sistema público. Eu tive que operar aqui. Eu dei sorte que pela empresa pela qual eu trabalhava, eu tinha um plano de saúde extra que era benefício de funcionário, que era parte do pacote. Eu precisei fazer um canal e coisa do tipo, e mesmo assim, o benefício era um limite máximo por ano. Eu tive que pagar parte do meu bolso. E é caríssimo aqui tratamento odontológico. Tem uma E tratamento odontológico também tem no SUS. piada toda aqui, que é a galera falar isso daí foi feito para dentista, que é normalmente um item assim que é desnecessariamente caro. Não, e a saúde bucal da galera é comprometida mesmo, por conta do custo do serviço. A galera prefere arrancar o dente do que tratar o dente. Gente, o que eu já vi de vídeo de gringo que é estadunidense, de Yankee, lá fazendo cirurgia, arrancando dente em casa. Porque assim, remédio tu encontra em qualquer farmácia, tu pega sem receita, né, lá nos Estados Unidos. Agora, fazer o tratamento de verdade é caríssimo. Então a galera faz em casa, literalmente. E foda-se as consequências, né? Se tiver que ir pro hospital, aí já era. Inclusive foi isso a recomendação do dentista para mim, né? Não arranca porque vai te custar muito ainda para continuar mantendo esse dente. Eu falei, não, vou tentar. Não quero ficar banguela. Toma aqui meu cartão do plano de saúde da empresa. Só que não tem, no Brasil você tem auxílio odontológico. A galera aqui da live teve até discussão antes aqui. De fato, você tem auxílio odontológico, que aqui não tem. Você tem, aparentemente, pelo que a galera confirmou aqui, tinha até uma dentista do SUS aqui, até onde eu entendi. Tem. Você tem outras coisas também. Tem lugar que o SUS oferece acompanhamento psicológico, que Sim. aqui, até onde eu sei, não tem também. Outra coisa que eu precisei fazer fisioterapia. Não tem por saúde pública também. Mais uma vez, eu usei esse saúde complementar da empresa. É uma coisa até aqui que você tem que ver na hora de procurar emprego, né? Que é os benefícios que a empresa oferece para você. Embora tenha saúde básica universal, várias coisas que você tem acesso pelo SUS no Brasil, mesmo que você tenha certos problemas, mesmo que não seja o ideal, mesmo que em algumas regiões do Brasil a coisa seja muito precária,
tá? Mas lembra disso, dessa responsabilidade que é tripartida. Mesmo que isso aconteça, você tem, sabe? Sim. Então, assim, aqui não tem. Eu vou falar para vocês quais são as especialidades que você tem na Clínica de Saúde da Família, tá? Equipe do NASF. Vamos lá. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família são equipes multiprofissionais que atuam na atenção primária à saúde, apoiando as equipes de saúde da família e as de atenção primária. São compostas por diversos profissionais de diferentes áreas, como assistente social, profissional de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, entre outros. Ou seja, tudo isso de graça no SUS, tá? Clínica de Saúde da Família. Muito bom. Então tem muito mérito do SUS no Brasil. Um país em desenvolvimento, sabe? No qual as coisas já são difíceis, no qual o orçamento já é complicado. Conseguir ter um sistema como esse e funcional, sabe? Várias regiões do Brasil funcionam, inclusive, muito bem. Assim, é impressionante, é uma coisa que pela qual a gente tem que lutar de fato. E deixa o gringo impressionado. E deixa o gringo impressionado. Mas eu acho que a primeira parte para ter um melhor sistema de saúde é entender como ele funciona. E entender as responsabilidades, sabe? Entender de quem que você tem que cobrar as coisas. Por quê? Municípios, por exemplo. O grande problema tá quando você não acompanha a gestão. Nos municípios e nos médios e menores, você não tem, por exemplo, uma imprensa fiscalizadora. E aí você tem um desmando de alguns prefeitos. Se a Câmara tá no bolso do prefeito, se você não tem uma fiscalização, se a coisa não é transparente, a tendência é de haver corrupção. E aí o dinheiro não chega no serviço. Corrupção! Eu vi um comentário falando, Nilson, mas o problema é a qualidade dos profissionais do SUS. Vai se falou isso, né? Primeiramente, quem falou isso? Que os profissionais do SUS são qualificadíssimos. Contrário, gente. Porque o atendimento no SUS é esse leque maior, né? Então, a pessoa tem acesso a experiências mais diversificadas do que só no sistema privado. Por conta da quantidade mesmo de pessoas pelas quais os médicos, que passam pelos médicos. O sistema forma profissionais muito bons. O sistema forma profissionais muito bons, é foda, né? O sistema não forma profissionais, nem toda. Vamos com calma, né, Nilce, né? Vamos com calma. Cara, é foda. Gente, para você ir trabalhar no SUS, você tem que fazer uma prova, né? Você tem que conseguir ir pro SUS, você tem formações dentro do SUS para você atender de uma forma melhor, tem todo um preparo, um treino. Então, sim, os profissionais do SUS são altamente qualificados, muito melhores, inclusive, do que os profissionais dos hospitais particulares, que só entram lá e é isso, né? E muitos deles só querem saber do dinheiro, trabalham com todos os recursos possíveis. No SUS, você atende pessoas das mais diversas possíveis, com pouquíssimos recursos, então muitas vezes você tem que fazer das tripas coração, fazer, né, o máximo possível para aquela pessoa conseguir aderir ao tratamento, fazer com que aquela pessoa entenda. Então é diferenciado mesmo os profissionais do SUS, e não é o capitalismo que faz isso, não forma ótimos profissionais. É muita luta popular, inclusive para criar o SUS, né? E luta popular também para manter pelos profissionais, para ter mais qualidade e direitos a esses profissionais que estão cada vez mais precarizados também, com as OSs agora tomando conta do SUS. Então as pessoas não são mais contratadas do SUS e sim terceirizadas e ganham dinheiro pelo SUS de alguma forma. Então a gente vê que esse processo de sucateamento é o que faz o SUS não ser tão bom quanto ele poderia ser, e isso é culpa do capitalismo, é culpa de um sistema que vê a educação como mercadoria e que vai sempre priorizar os particulares, né? Tudo bem, você pode ter aí um problema de fixar esse profissional, mas dizer que o profissional do SUS é fraco, não, porque... O que seria fixar esse profissional, fazer com que ele fique? É só dar condição digna de trabalho. Os funcionários do SUS são concursados. Então, assim... Ele passa por um treinamento que, se às vezes ele não teve uma vivência de SUS, o que é bem complicado não ter no início da carreira, ele não vai ter essa experiência toda, entendeu? Se a pessoa que atende só no privado, ela não vai ter esse leque aí de experiência. Converse com todo americano o que ele acha do sistema dele, sabe? É uma coisa assim, o SUS pode ter seus problemas no Brasil, mas o fato do Brasil conseguir manter
Um sistema desse é impressionante. É um mérito. E outra coisa, eu vi os números aqui. É um mérito o caralho, pô. É o mínimo, né? É o mínimo. 70% da população brasileira só tem o SUS Sim. como modo de atendimento de saúde. A gente que não tem acesso a convênio privado. Se tira o SUS, é 70% das pessoas. Desassistidas, né? Mas não só isso, precisa olhar também para o aspecto econômico do SUS, né? Ele é tão amplo, ele é tão capilarizado e ele acaba prestando um serviço ao atender 70% da população. E fora assim, gente, fora que ele atende todo mundo, porque se um rico sofre um acidente na rodovia, Não. ele pode ter o plano que for, o seguro que for. Quem vai fazer o resgate dele vai ser o SUS, Sim. é o SAMU. Todo mundo usa o SUS, tá? Desde as pessoas que têm plano de saúde, até a pessoa mais rica do Brasil, até a pessoa mais pobre, todo mundo usa o SUS. Porque se você tem água potável na sua casa, é o SUS. Se você se vacinou, se você fez desde pequenininho, Zé Gotinha, teste do pezinho, os caralho é 4, SUS, tá? SUS. Ah, pode até comprar? Pode, mas tem vacina que só tem no SUS. Vigilância sanitária, SUS. Então, assim, desde a pessoa mais rica até a pessoa mais pobre, todo mundo usa o SUS de alguma forma. 70% é só o SUS. Não é porque os Só no outros 30... atendimento de saúde, né? Não é porque os outros 30 não usam SUS. Os outros também, mas eles têm Exato. outras formas. E o lance muitos desses 30% conseguem ter a saúde privada porque o SUS ajuda a manter os preços. E aí você precisa ter uma certa malícia de entender que as empresas de plano de saúde, elas fazem um lobby velhaco para enfraquecer o SUS. Por quê? É tudo que as empresas querem, gente. É que Exato. se tenha maior dependência delas, para que elas possam elevar preço e não só elevar preço, mas uma outra coisa que eles fazem é cobrar muito caro e colocar várias restrições no atendimento Sim. do serviço que presta. E isso a gente tem que ficar muito atento e muito ligado para fazer cobranças de opinião pública, né? Fazer pressão de opinião pública para evitar que isso aconteça, porque o serviço público é isso, ele vai sendo atacado o tempo todo por quem tem interesses em dominar o mercado. É aquela coisa, se você quiser ver um mercado dominado por convênios privados, eu não estou dizendo que eles não têm sua função. Também tem, né? Eles Não tem não. também têm sua função, tá? Inclusive, se você tiver condição de pagar por um, né? E você pode, eventualmente, desafogar o SUS. Claro que eu sei que a situação é muito mais complexa, tá? Porque você pode também tirar atendimento do SUS, porque um hospital, algum lugar, tem mais incentivo a atender gente de plano que paga melhor. Eu sei que a situação é mais complexa, mas enfim. Se você quiser ver um mercado dominado por plano de saúde, você vê nos Estados Unidos. Sim. Qual que é o problema? Como você não tem uma solução universal pública, o que acontece nos Estados Unidos é o tal do price gouging, que eles chamam lá. Que não só os Estados Unidos não tem uma saúde pública, mas tem a saúde privada mais cara do planeta. E tem todas as comparações de preço, você pode ver, tem algumas coisas que custam várias vezes mais nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos pode se cobrar mais? E tipo assim, e a galera acusa, é price gouging isso, né? Porque os custos são simplesmente maiores. Parece aqueles nomes das reportagens que a gente viu ia fazer. Price counting, blá blá blá. É isso, a solução do Leon para melhorar o SUS é você não usar o SUS. Eles cobram mais porque podem. Por quê? Não tem uma opção pública. Não tem pra onde correr. Porque A pessoa vai endividar-se, vai falir e não tem o que correr. no Brasil você não pode cobrar preços absurdos. Tem uma margem onde os planos podem trabalhar. Porque se o preço for absurdo, a galera corre pro SUS. Sim. Eu vou enfrentar a fila no SUS, vou enfrentar ali a dificuldade que eu tivesse no SUS da minha cidade, porque varia de local para local, tá? Para lidar com isso, porque no hospital privado é tão caro que não vale a pena. Então eles têm que operar dentro de uma margem de razoabilidade que nos Estados Unidos não tem. Nos Estados Unidos tem gente... eu vou colocar, é meio sério isso. Você pode ver história de gente que tirou a própria vida por conta dos custos de tratamento. Exatamente. A galera hipoteca a casa, né? Pega empréstimo, põe em casa, põe posse em cima disso, porque alguém da família tem que fazer tratamento oncológico. É triste. Gente, vocês não lembram de Walter White? Quem aí já viu Quebrando a Cama? Breaking Bad vai saber, né? Que o cara teve que o quê? Começar a cozinhar as próprias dorgas para poder pagar o tratamento de câncer dele, pô. Tem noção?
E aqui, né, a gente faz tudo de graça pelo SUS. Gente, É é, um muito triste. É um treco absurdo, velho. É um treco absurdo. Aí você tem que fazer um negócio, você precisa fazer um procedimento simples, que você precisava fazer e você tá liberado, pra te tirar uma dor ou uma coisa pra não ficar pior depois. Só que aí tem um tal do co-payment junto, mesmo que você tenha convênio privado, foi isso que aconteceu. Você tem que pagar X% desse valor. É um absurdo. E você não tem esse dinheiro agora. Aí você fica sem fazer aquele procedimento que você precisava, fica com dor, o treco vai piorando, até que chega uma hora que você tem que resolver aquilo porque não dá mais, e o treco tá muito pior. Sem contar que são os convênios também negando os pedidos da galera. Além disso, né, o SUS também faz esse trabalho de prevenção das doenças. Então, a gente tem a atenção desde, como eu falei, da mais básica à mais complexa, passando exatamente por essa prevenção, porque o SUS entende que a gente consegue prevenir muitas doenças através de melhora da qualidade de vida. E aí é por isso que a gente vê na rua, aí, em alguns lugares, aquelas academias da terceira idade, que são exatamente esses projetos do SUS para tentar melhorar a qualidade de vida da população e prevenir certas doenças que são preveníveis. Então, o SUS ele cuida desde a prevenção até o tratamento mais complexo. Isso é muito foda. O convênio pode negar o processo de você reclamar, né, dessa negação de atendimento, dessa negação de tratamento. É muito complicado, tem gente que não faz, né? Muita gente não faz, inclusive. Fica doente ou vai procurar um modo privado de resolver o treco, porque é emergencial também, não vai ficar, sei lá, lutando na justiça. Aí tem esses números, tem convênio nos Estados Unidos que nega 30% dos pedidos. Chega o pedido, arruma uma desculpa aí, fala que a pessoa não precisa disso. Não, mas o médico dela tá pedindo que realmente... Não, vamos inventa um treco aí. Às vezes. Eu já falei desse filme aqui outras vezes, mas eu vou falar mais uma vez porque é muito bom e é exatamente isso. Se chama Eu, Daniel Blake. Só assistam e vocês vão dar toda a razão pro Luigi Mangione. Vocês vão aplaudir Luigi Mangione depois de ver Eu, Daniel Blake. Passo largo. Os moradores de rua nos Estados Unidos morrem, literalmente. Morrem porque não têm acesso. Uma brecha legal e vai pela linha fina de contrato. Teve convênio usando AI para decidir. Você coloca o número lá na AI e fala assim, 30% tem que ser negado. Ele vai fazer o screening e vai começar a separar. Porque o seu lucro sai daí. É desumano, cara, é desumano. E assim, o lance é você entender como funciona no Brasil para ajudar a fiscalizar, né? E geralmente o que está mais ao alcance da fiscalização são as prefeituras que cuidam da assistência básica. Então, assim, se não tem um especialista, um médico, sei lá, um ginecologista na sua unidade de saúde você tem cobrado prefeito, né? O pediatra, você tem cobrado prefeito. E os hospitais regionais, né, os grandes hospitais de referência do estado, você cobra do estado. E os hospitais especializados governo federal. Então você tem que saber entender isso, sabe, gente? E às vezes isso é só uma busca na Wikipedia, tá? Pra você entender qual que é essa distribuição. Não é um conhecimento difícil de acessar, não. Mas tem que ter esse entendimento, essa vontade de ir e formar a sua opinião sobre essas coisas, né? Tem que querer, hein, gente? Tem que querer aprender. É isso. Então, parabéns pro SUS. Virou matéria aí do Washington Post, tá? Pra fazer inveja nos americanos. Eu tenho, você não tem. Eu tenho desse nível, né? Viramos matéria do Washington Post de forma positiva. E não foi ninguém elogiando a nossa alegria, né? Nosso carnaval. Nosso carnaval. Nossa criatividade. Não, o nosso sistema de saúde, amigo. Chupa, gringo. Chupa. Tu tem SUS? Não tem. Não tem. Diane tá falando. Tive uma intoxicação alimentar quando fui visitar o Brasil e fui atendida pelo SUS. O atendimento foi até melhor que aqui na Alemanha. O melhor é que eu não tive que pagar nada. Viva o SUS. Exatamente. Não tem que pagar nada. O SUS é universal. E, gente, pra gente ter um SUS de qualidade, né? Para que o SUS pare de ser sucateado, a gente já sabe o que a gente precisa fazer, né? Organizar o nosso ódio e cobrar, obviamente, dos nossos governantes que não tenham uma porcaria de um teto de gastos que corta os recursos que são destinados para o SUS, né? Mas a gente sabe que todos os direitos que a gente adquiriu, inclusive a criação do SUS,
foram com luta popular e não vai ser diferente em nenhum momento. Então, organizem o ódio de vocês pra gente poder fazer com que o SUS seja tudo que ele pode ser e muito mais. E agradeçam, porque se você bebe uma água de boa, toma vacina, pode se machucar sem ter medo de perder a sua casa para pagar, é porque tem o SUS. Então agradeçam pelo SUS e lutem pela sobrevivência e permanência do SUS. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela. No link da descrição tem o Apoia-se ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso. Beijos e até a vitória.